Bem-vindos ao 19º HLab, o meu laboratório de quadrinhos para você. E é isso aí, estamos quase no final, praticamente penúltimo vídeo, praticamente não, né? É o penúltimo vídeo. Antes de mais nada, eu já queria agradecer aí vocês que estão aqui comigo, mas sempre dê tempo. E finalmente chegou o momento que eu vou falar para vocês de como funciona o mercado editorial de quadrinhos. Mas que também pode ser aplicado no mercado editorial de uma maneira geral, como pesquisa, enfim. Mas a grosso modo, eu vou mostrar aqui para você que está aí me assistindo quais são os principais agentes que envolvem um circuito mercadológico e o que torna ele saudável. Sim, eu dei esse comentário um pouco em alguns outros vídeos conforme a gente foi trabalhando, mas é hoje que eu vou abordar isso aí certinho com vocês. Esse é o principal momento que você precisa deixar o ego de artista de lado e pense em fazer o básico, que é pesquisar, conhecer e entender coisas que vão estar fora da sua zona de conforto. Aqui nós vamos falar sobre a questão de mercado, sobre distribuições e questões que envolvem outros agentes e não somente a parte artística de um trabalho, de uma HQ, que às vezes está diretamente ligada a questões mais das técnicas, que desenho, arte finalista, roteirista, desenhista, o artista em si, Então você vai deixar um pouquinho essa casinha de lado e a gente vai trabalhar uma outra casinha aqui. Mas só para vocês saberem que quanto mais arrogante você quanto artista, quanto esses profissionais aqui que eu já citei forem, quanto mais arrogante for, menos sucesso você vai ter no seu trabalho, Porque a gente às vezes fica muito no achismo, sabe? Que acha que sabe das coisas sem muito pesquisar, acha que é por esse caminho mesmo e na verdade não é muito assim que funciona. Então deixa o eguinho do artista de lado e agora presta atenção numa outra parte que não tem nada a ver com artes. Então vamos lá, eu vou partir nesse primeiro momento do ponto de vista do artista, que no caso acredito que é você aí do outro lado que está me assistindo, que tem esse pensamento mais artístico na criação dos quadrinhos, como que a gente começou falando dessa questão do desenvolvimento do quadrinho, já falou de desenho, de roteiro, enfim. Então, mais para você que está aí assistindo, eu vou abordar esse primeiro momento aqui agora. Então, eu vou simular aqui com vocês como seria um sistema saudável e viável para acontecer. Vou tentar explicar de uma forma bastante didática e bastante lúdica, para que ninguém se perca no caminho, que às vezes pode dar umas confundidas real. Então, respira, que eu não vou usar termos técnicos especificamente. Então, a pergunta é: será que uma HQ bem sucedida mercadologicamente, então uma HQ bem sucedida no mercado, nas vendas de HQ, ela depende única e exclusivamente do artista e da aceitação do leitor? Vamos supor que você, jovem artista, queira fazer uma história em quadrinhos, porque você gosta, porque acha legal, se identifica com essa área e quer vender a sua ideia para um coleguinha seu. Então temos você e a sua obra, certo? Aí aparece o seu amiguinho e lê a sua obra, deu uma olhada e curtiu tanto a ponto de achar que vale a pena pagar pelo seu trabalho. Aí ele vai lá e te dá um dinheiro. Ele vai embora feliz com a sua história em quadrinhos e você vai embora feliz com o seu dinheiro. Então, esse é o sistema mais simples possível, tá? Onde você tem o autor e o leitor. E você mesmo faz o contato entre essas duas partes. Você quanto artista ou você quanto leitor. Então, você conta a sua história e o seu coleguinha compra. Simples, saudável e fácil de entender, certo? Mas vamos continuar. Vamos supor que você fez ali o seu trabalho e você tem mais de um amiguinho que queira conhecer a sua HQ, a sua história em quadrinhos. Se você for inteligente, que eu acho que todo mundo que está assistindo para ter chegado até aqui, você não vai pensar em desenhar 4 vezes a mesma história para vender um para cada um. Você vai tirar cópias disso. Lembra do fanzine? Então,
entra em cena um agente que é a copiadora. Então nós vamos ter o quê? Você, o seu trabalho, a copiadora e os coleguinhas. Aí você vai levar o seu trabalho para uma copiadora, vai tirar um X número, determinado número, 4, enfim, de números de cópias e transformar o seu trabalho em uma revistinha. Assim, você vai vender um para cada um dos seus amiguinhos. Cada um deles vai te dar o quê? Dinheiro. Então, eles vão sair felizes com o seu trabalho e você feliz com o seu dinheiro. Só que tem um porém. Você vai ter que pagar a copiadora. Então, uma parte que você ganhou fica para você e a outra parte fica para a copiadora. Vale a pena? Vale a pena. Antes você tinha vendido apenas um quadrinho e ganhou. Agora você vendeu 4. Uma parte ficou com a copiadora, mas mesmo assim você ganhou. Então você aumentou o seu negócio. Então você, como autor, teve contato com mais gente e não só com uma. Embora pareça um sistema meio tosco e meio óbvio, resume basicamente o que é o fanzine. E a gente já falou sobre fanzine em outros vídeos. Então você é um artista que quer fazer um trabalho, tira a cópia desse trabalho e atende as pessoas que querem ler o seu trabalho. Fanzine, certo? Então sempre que você for incluir um novo agente dentro desse sisteminha, dentro dessas coisas, uma parte do dinheiro que vem do seu leitor, uma parte do dinheiro que vem do seu público, vai ficando para esses agentes. Então, no caso aqui, foi só a copiadora. Então, o leitor pagou, você pegou um dinheirinho, mas você também pagou a copiadora, certo? Uma parte desse valor foi para a copiadora. Então, o dinheiro vai dando uma dissolvida. Tava bem. Vai dando uma dissolvida. Continuando. Agora, vamos supor que você tenha muitos amigos que ficaram interessados no seu trabalho e você vai ter que tirar mais cópias para eles. Afinal, você teve maior trabalhão para desenvolver a sua história. Eu quero acreditar que você vai querer ser recompensado financeiramente com isso, com dinheiro. Então, o que acontece aqui? Você vai lá tirar essas cópias. Só que tem tanta gente interessada que às vezes você, como artista, não vai conseguir dar conta para grampear e montar todas as suas revistinhas, todos os seus gibis, todos os seus fanzines, para atender toda a galera que quer ler o seu trabalho. Aí você vai lá, ficar grampeando tanta revistinha e fazendo tanta coisa que não vai mais ter tempo para fazer o principal, que é criar, desenhar, escrever e enfim. Aí que entra um novo agente, que é a editora. Ai, botei sem blusa que tava calor aqui. Mas vamos lá, o que é uma editora? Editora é uma empresa, no caso, mais um agente, que serve para publicar o trabalho de um autor. Não necessariamente histórias em quadrinhos, mas aqui a gente aborda as histórias em quadrinhos. Então é uma empresa que ela vai transformar a sua obra em um produto e vai publicar e tornar público para todas as pessoas e para que mais pessoas tenham acesso à sua obra. Então, quando a gente tem uma editora que vai cuidar dessa parte da venda, dessa parte mais da distribuição, de adaptar a sua obra para um produto, você, quanto artista, roteirista, seja o que for, você acaba tendo mais tempo para conseguir se preocupar um pouquinho mais com a sua arte. Então a editora, ela cuida de toda essa parte, digamos assim, mercadológica, e você fica com mais tempo para conseguir se dedicar ao seu trabalho. Então você, artista, vai ter mais condições, com uma editora do seu lado, mais condições de fazer aquilo que você queria desde o início, que era simplesmente fazer quadrinhos. Então tudo que você faria em uma copiadora, agora é a editora que vai fazer. Só que como empresa, a editora não vai trabalhar o quê? De graça, é isso mesmo. E também não vai trabalhar com uma copiadora, mas sim com uma gráfica. Então o que acontece? A sua obra era um gibizinho fuleiro. Mas vamos lá, a sua obra ali, um gibizinho, um fanzine blá, bonitinho, que você fez com todo amor e carinho, passou a ser o quê? Um livro! Sim!
passou a ser um livro, uma publicação um pouco mais profissional e algo muito mais bacana de ser oferecido para o mercado. Mas repara que existem as etapas, ainda mais para você que deve estar começando. Você tem que começar com o gibizinho fuleiro, com o fanzine lá, bonitinho, para você ter os seus caminhos até chegar numa editora e ter um livro mesmo publicado, bonito, e todos esses, tá? Então fica assim, só para vocês entenderem que temos 2 novos agentes nesse sistema. E na editora entra também uma figura que vocês já devem ter ouvido falar e que vale a pena prestar alguns esclarecimentos, que é o editor. Então, o editor é uma pessoa que às vezes ele é o dono da editora, mas isso não é uma regra. Pode ser simplesmente uma pessoa contratada. Mas ele é o profissional encarregado de selecionar obras bacanas e com grande potencial mercadológico, um grande potencial no mercado, para ele pegar aquela obra e transformar num produto que vai gerar lucro para a editora. Então é como se ele fosse uma espécie de diretor, tá? Que é uma pessoa responsável por selecionar quais produtos, quais livros, quais quadrinhos serão publicados pela editora. O que ele vai investir, qual que ele acha que a editora conversa melhor com qual público-alvo, quais serão os pontos de venda que ele acha que a editora vai ter mais lucro com determinadas obras. Então é muito comum nesse meio os artistas tratarem o editor como uma espécie de chefe, porque é o editor que vai trazer o ponto de vista comercial para a sua obra. Ele vai selecionar o seu trabalho para transformar ele em um produto. Consequentemente, vai vender mais. Então, consequentemente, ele vai vender, vai lucrar. E uma parte daquele dinheiro vai ser repassado para quem? Você, artista. Então, é o editor que vai chegar para você e falar: não, o seu trabalho tá legal, vamos publicar, vai ser ok, adorei. Ou ele pode dizer: não, tá muito ruim, sai fora com isso aqui, que eu não vou lançar esse negócio. O editor ele tem que ter um vasto conhecimento, principalmente o que ele acha que vai vingar muito bem. Então, assim, se o público-alvo, como eu comentei, se o público-alvo da sua história é o público-alvo daquela editora, se as duas coisas se conversam, porque às vezes a sua obra pode ser muito boa, mas para determinadas editoras ela não vai ser aceita, mas não quer dizer que a sua obra é ruim, quer dizer que para aquela editora pode não ser o público-alvo que se busca. Então a editora, às vezes muita gente confunde, né? Como se fosse uma espécie de professor para falar se a sua obra tá boa ou não. Não é assim, lógico, tem as opiniões, não tô nem generalizando. Mas é uma pessoa que ele vai avaliar o seu trabalho e não de um ponto de vista de um professor. Ele simplesmente vai olhar e falar: isso pra mim é comercial, isso pra mim, pra minha editora vende, ou isso pra mim, a minha editora não vende. Isso pra mim não conversa, não é legal. Então, se você quiser uma opinião para te orientar como tornar o seu trabalho melhor, para ver se o seu trabalho tá bom e relativamente competitivo com o mercado, você não vai procurar um editor, você vai procurar um professor, um curso, uma faculdade, alguma formação e não um editor. Aliás, a entrevista que eu fiz com o Vitor Zanelato, ele é muito querido. Se você tiver algumas dúvidas, pode me mandar, também pode mandar para ele. E principalmente, ele oferece cursos, ele oferece oficinas, né, algumas palestras, então fica ligeiro, dá aquela seguida lá no perfil dele, no perfil da História em Quadrinhos, do coletivo que ele atua, porque tem muitas dicas legais para você que às vezes quer ver se o seu trabalho está legal ou está indo para o caminho certo. Mas continuando, o editor é alguém que você precisa mandar uma proposta comercial que tenha a ver com a empresa que publica. E claro, como o editor está pegando aquela obra e está colocando em risco aquilo no mercado, porque tem todo um custo, pode ser, e acontece muitas vezes, dele falar para você fazer certos ajustes na sua obra. Então ele se coloca um pouco nesse patamar também. Então às vezes, essa parte aqui não ficou legal porque o público que você está querendo atingir, então ele pode ir dando algumas dicas e algumas coisas que vão fazer com que a sua obra, venda mais. E a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque às vezes essa opinião do editor pode partir de um ponto de vista técnico, realmente, ou pode ser um gosto pessoal dele, ou dela, da editora, tanto faz. Porque na verdade o que a pessoa acha que aquilo vai vender.
Lógico, baseado em estudos, todas essas coisas, né? Mas a gente tem que dar uma analisada até que ponto é necessário essas mudanças ou não realmente. Lógico, a gente não vai ter o ego falando, não, na minha obra não mexo. Não, não é assim. Mas até que ponto você acha necessária a mudança ou não, entendeu? E pensa que a editora, a empresa, confia tudo o que vai ser lançado praticamente pro editor. Então, vamos voltar pro nosso esqueminha aí. Então, muitas pessoas querem comprar essa HQ. E o que acontece quando elas compram? Bom, parte do dinheiro vai para a gráfica, outra parte para a editora e por último vai para você. Todo mundo vai levar uma parte do dinheiro da venda da história em quadrinhos. Aí, vamos supor que algumas pessoas se identificaram com você, com a sua história e começam a também desenvolver os seus trabalhos com outros pontos de vista, outras ideias, visando atender diferentes públicos com mais e mais pessoas. Aí você tem outras editoras entrando em cena, editoras grandes, editoras pequenas, que trabalham com segmento A, B, X, W, enfim, independente. Então, editoras diferentes vão atender artistas diferentes com critérios diferentes que vão mandar para gráficas diferentes e que vão lançar livros diferentes e que vão atender públicos o quê? Diferentes. Isso mesmo. Então, o dinheiro da venda passa por tudo isso aqui para depois chegar na sua mão artista. Mas agora vamos supor que existe um público gigantesco que se interessa em massa por quadrinhos e fica super confuso com um monte de editora ou simplesmente eles não querem ir até uma editora para ver o que o editor tem para lançar e queiram ter um pouco mais assim de comodidade ou simplesmente não tem acesso. É aí que entra outro agente, que é a distribuidora. Então nós temos o artista, o editor, a editora, a distribuidora e o leitor. Podemos considerar os Correios como um exemplo de distribuidora, nesse caso. Então, para os produtos de determinada editora chegarem até o leitor, eles vão ter que passar por alguém que leve a sua obra até lá. E a distribuidora é mais um agente nesse processo, que não vai levar o produto até a porta do leitor. Quem faz isso são os Correios, mas vai levar o produto até um depósito, onde esse depósito vai receber livros e materiais de diversas editoras, estando assim mais próximo desse público que está disposto a consumir a obra e levar para casa. Mas vamos supor que as pessoas também não queiram ir até esse depósito para pegar o seu livro. Eles queiram algo um pouco mais cômodo e até mais atraente, algo que eles possam pegar na volta da escola, do trabalho. E aí é que entra em cena, sim, as lojas, as bancas e as livrarias. Então, recapitulando, nós temos o trabalho do artista, que encaminha para uma editora, que vai ser analisado por um editor. Até aí ok, né? Então, o trabalho aceito pelo editor será encaminhado para uma gráfica que vai formar esse produto. Esse produto será transportado por uma distribuidora até um depósito local, que vai ser encaminhado para as lojas e só aí que vai chegar nas mãos de quem consumir ou ler esse produto. Até aí tá ok, né? Espero que sim. Então vamos lá. Trabalho aceito pelo editor será encaminhado para uma gráfica que vai formar esse produto, que esse produto será distribuído até um depósito local, que vai ser encaminhado para as lojas e só aí que vai chegar na mão do consumidor final, que no caso é o leitor. Uou, vai ficando complexo, né? No começo do vídeo, a gente foi do básico, que era um artista fazendo um desenho, vendendo pro coleguinha, né? Aí, de repente, pá! Vários bagulho. E dá pra deixar ainda mais difícil. Acrescenta
frequenta uma agência ou um estúdio antes da editora que vai selecionar o trabalho dos artistas para elaborar um projeto, onde essa agência vai encaminhar o projeto com a sua obra para uma editora, que aí começa toda a bifurcação desse processo até chegar no leitor novamente. Mas, gente, vale lembrar, deixo aqui super ressaltado, que cada agente tem toda uma equipe por trás, né? De todos esses que eu falei até agora, não é que é uma pessoa que faz tudo, né? Tem pessoas que trabalham além disso, tem a contabilidade, tem a limpeza, o administrativo, pessoas que operam máquinas, os lojistas, os motoristas, né? Enfim, é um monte de gente. E cada agente, cada pessoa desse meio de trabalho que eu falei, precisa de diversas pessoas trabalhando para conseguir existir. Só para um quadrinho chegar no leitor. E vale lembrar um pequeno grande detalhe. Cada agente fica com uma porcentagem do dinheiro da venda do seu quadrinho. Então, todo mundo pega um pouquinho do dinheiro que saiu da mão do consumidor para chegar até você. Então, viu como um sistema simples, que foi como a gente começou, pode se tornar um sistema complexo? É mais ou menos assim que funciona o mercado editorial aí no nosso país. Agora fica só o questionamento aí para você. Você ainda acha que o mercado de quadrinhos depende única e exclusivamente de você e do seu leitor? Acho que não, né? Mas não se desespera, é assim mesmo. Pensa que as coisas têm que começar com um passinho devagar, um de cada vez. Não é que um dia para o outro você já vai ter que lidar com distribuidora, com gráfica, com editora, com editor. Calma. Foi o que eu falei. Primeiro você começa do básico, vendendo o seu quadrinho para o seu leitor, de uma maneira fanzine. Que é simples, é você, a copiadora e o seu leitor. Como a gente já falou anteriormente, simples, rápido, fácil e tranquilo. Mas a questão é, quando isso vai se tornando forma, você vai pegando mais experiência e acrescentando para o seu trabalho, a ponto que os outros começam a falar de você e falam assim, publica, cadê o seu livrinho lá? Cadê o seu livro mesmo? E até um livro você pode simplesmente fazer o livro e mandar para uma gráfica, não precisa necessariamente de uma editora. Mas é bom que você entenda todo esse processo, todas essas questões, para que consiga ter um mínimo de sucesso. Lógico, eu quero que, né, quem puder, quem conseguir e tiver essa força de vontade, vá além e super sucesso desejo eternamente. Mas a gente tem que começar no mínimo, no micro, para depois se tornar o macro, para depois ser algo abrangente, algo maior. Deu para entender? Então eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida estarei aí à disposição também, tá? E estamos chegando muito até o final. Mas antes a gente tem um momento Você Sabia? Comigo. Bom, cada vez mais os quadrinistas brasileiros vêm conquistando seu espaço nas editoras. Títulos de excelente qualidade vêm elevando o interesse dessas empresas, das editoras, em investir nas histórias em quadrinhos. E principalmente em publicações originais e locais. Então, nessa parte do Você Sabia, eu gostaria de apresentar para vocês algumas editoras que eu acho que você deve conhecer. Tem a Devir, que foi fundada em 1987 em São Paulo. A Devir foca na criação de universos de ficção, tornando acessíveis movimentos culturais que não existiam fora dos países onde foram originalmente criados. Procuram desenvolver os mercados da imaginação e tudo que diz respeito à fantasia, aventura, ficção científica e jogos e quadrinhos. HQ Maniacs. Fundada em 19 de agosto de 2001, o site HQ Maniacs surgiu como um canal de divulgação de lançamento dos quadrinhos. Quimera, criada em 2011 com o principal objetivo de publicar obras de autores independentes,
Seus títulos se caracterizam pela valorização da sensibilidade e da inteligência dos projetos visuais, que firmaram a marca da editora no mercado nacional. Incentivar a leitura e a educação é apostar no futuro. Foi com essa filosofia que a Quimera cresceu e se evoluiu nesses últimos 10 anos. O Quad. O Quad é um projeto de histórias em quadrinhos de ficção científica de universo compartilhado com histórias de aventuras em mundos desconhecidos, naves, robôs, alienígenas e motos voadoras, produzidas pelos autores Aloysio Cervelli Santos, Eduardo Ferigato, Diego Sanches e Eduardo Schau. O canal de desenho Cartoon Network teve sua influência em desenhos de cartunistas. Ah, que maravilhoso! Então fica aí a dica, e depois eles foram virando animações. Então o canal foi ao ar pela primeira vez nos Estados Unidos no dia 1º de outubro de 1992 e era o canal que transmitia desenhos e séries animadas 24 horas por dia, já naquela época. Então o primeiro desenho transmitido mesmo foi do Pernalonga, e a produção original do canal consistia nas reprises exclusivas de desenhos clássicos e filmes infantis do acervo da Warner Bros. E da MGM Cartoon. Então olha que legal. Aí ó, mas eu gosto de desenhar cartoon, eu desenho um monte de personagem. Aí ó, fica aí um empreguinho no Cartoon Network, faz um desenho maravilhoso. Aplica aí esse personagem que você tá deixando na gaveta. Momento quiz! Vamos lá para o nosso Momento Quiz. Fazia um tempinho que a gente não fazia, hein? Mas, analisando o vídeo aqui que a gente falou e tudo que a gente abordou, eu quero saber qual é a força motriz, o combustível que mantém todo o sistema mercadológico funcionando de modo saudável. Letra A editora. Letra B, o artista. Letra C, o dinheiro. Ou letra D, a distribuidora. Vou deixar aí o nosso famoso tempinho com o nosso grande reloginho para vocês entenderem e pensarem na resposta. E para quem colocou a letra C, que é a força motriz e o combustível que mantém o sistema mercadológico de modo saudável é o dinheiro, acertou em cheio, porque sem o dinheiro, no mundo capitalista que nós vivemos, nós não conseguiríamos nem publicar nada, nem desde comprar um lápis, desde desenvolver a nossa arte, até quem sabe chegar isso na mão do nosso leitor. Então sim, o dinheiro é o fator principal para toda essa questão de mercado acontecer, e seja em qualquer coisa, não apenas no universo das histórias em quadrinhos.